Seja bem-vindo ao Golf com CEO. Hoje eu tenho o prazer de conversar com João Poli, fundador do Meu ADM, uma startup que está transformando a forma como profissionais autônomos gerenciam seus negócios. E também criador do Verônica Beach Club, uma das maiores e melhores arenas de beach tênis do sul do país. A pauta de hoje, empreendedorismo e startups. E tudo isso enquanto jogamos 9 buracos em formato match play. Cada buraco, uma pergunta. João, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer. Valeu, obrigado pelo convite. Vamos lá, bom jogo. Bom jogo. Bicho, um pra cada lado. Nossa. Vamos nessa. Vai do meio do mato? Vai do meio do mato. João, você mistura já esporte com negócios há muito tempo. Me fala um pouco como começou, como entrou na sua vida o tênis, o golfe, o beach tênis e como isso se transformou mais pra frente em negócios. Cara, pois é, eu comecei a jogar tênis com 5 anos de idade e eu nunca mais parei. Eu fui para os Estados Unidos, fiz faculdade lá jogando tênis e foi ali a primeira vez que eu percebi que o tênis era mais do que só um esporte, né? Eu, de fato, usei o tênis para estudar e para ter oportunidades. E o esporte tem tudo a ver com a vida real, né? Os desafios, principalmente o tênis e o golfe, eu acho que são esportes que exigem bastante mentalmente, né? Então, na vida real, a gente tem que lidar com os altos e baixos, com os acertos e erros. Né? Então acho que o tênis e o golfe principalmente eles trazem bastante dessa necessidade de controle mesmo, né? De autocontrole. Mas eu comecei a trabalhar com o tênis logo depois que eu me formei. Eu fui dar aula de tênis em um hotel fora do Brasil e em 2018 eu conversando com um amigo aqui de Londrina, ele me falou sobre o beach tênis e como estava crescendo rápido aqui no Brasil. E aí, basicamente, eu voltei pro Brasil para abrir o Verônica, né? Isso foi em 2018. Então, pegar a onda ali das arenas de beach que tênis, até então futebol. só tinha beach tênis e futebol na praia, né? Sim. E aí, fazer no interior, você precisa construir uma quadra de areia ali e tal, fazer toda a infraestrutura. Então, eu fui um dos primeiros aqui da região. Em Maringá já tinha um pouquinho. Isso lá em 2018, né? A gente foi pioneiro nessa área de quadras de areia em cidades não litorâneas. Então, basicamente, até o meu ADM abrir, eu nunca tinha trabalhado com nada sem ter uma raquete na mão. Né? Tudo que eu fiz na vida foi com raquete, ou de tênis primeiro, ou de beach tênis depois. Então, o meu trabalho sempre foi envolvido com o esporte. Inclusive, o meu ADM também né? O nosso público principal é atender o professor de esportes. Né? O que eu ia te perguntar é como é que o meu ADM, né? De onde surgiu a ideia do meu ADM? Lá no Verônica mesmo. Foi em 2021, mais ou menos. O Verônica começou a ter uma quantidade de alunos que começou a me incomodar, ter que fazer a gestão daqueles alunos e daquela empresa, né? Num Excel ali, no papel. A gente tinha aquele caderno de fluxo de caixa, sabe? E aí eu fui pro mercado procurar uma solução melhor para isso e não encontrei nada que me deixasse realmente satisfeito. E o meu ADM nasceu ali. Né? Eu fui lá eu mesmo no Excel e tudo mais e preparei planilhas mais elaboradas até que eu levei isso para um programador e transformei no que virou o meu ADM depois. Mas a princípio o meu ADM chamava ADM Verônica. Era para ser só para mim. Entendi. Foi uma solução que funcionou para você e que depois acabou indo pro mercado, então. Exatamente. O Verônica começou a ficar, entre aspas, conhecido pela gestão em Londrina. Certo. As pessoas falavam, lá no Verônica as coisas funcionam, é bem organizado e tal. E aí que eu percebi que eu tinha um produto na mão, né? Se eu estava me destacando por isso, que era relativamente simples. A solução não é, assim, muito elaborada. São coisas simples que quando você junta todas elas em uma ferramenta só, resolve bastante a vida desse professor de esporte, principalmente, né? Legal, segura aí que a gente já aprofunda nas funcionalidades do meu ADM. É que você tem que bater do mato aqui agora. Vai. É boa, hein? É boa, hein? Para! Foi bem pateado. Ok, Vitor. Pode tirar. Tá ok? Obrigado, João. Double bogey pra você?
Não, Bog. 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 Bog pra mim, hein? E eu tô pro par Só aqui. tem que acertar esse pra empatar o buraco. É. Bog Tá pra ok, mim Johnny. também. No golfe, quando dá ok, quando o adversário dá ok, é que não precisa, quando a bola tá muito perto, o adversário não precisa bater no buraco pra valer os pontos. Mas só pode quando não tá valendo, né? É, só pode quando não é torneio. Bog, 1-0. 1-0 pro Vitão. Tá bom, bom tiro. Pra direita. Esquerdinha. Um pouquinho pra esquerda. Agora a gente trocou, né? Pois é. Tá bom, vamos nessa. João, e pra quem nunca ouviu falar da Meu ADM, quais são as principais funcionalidades da empresa? O que ela ajuda no dia a dia né, das pessoas que ela atende, que são os profissionais autônomos de esporte? Como nasceu lá no Verônica, a nossa ideia principal sempre foi atender profissionais do esporte, né? Hoje a gente já atende muitos outros tipos de profissionais, porque o Meu ADM ele ajuda qualquer pessoa que trabalha com cobrança de mensalidade. Certo. Né? Então a gente já tem profissionais de outras áreas também. Mas o Meu ADM ele vai te ajudar no que a gente chama de 3 Cs, que são cadastros, contratos e cobranças. Que são 3 coisas, para uma empresa, são coisas básicas, né? Mas para o profissional autônomo, às vezes ele trata isso de maneira meio negligente. É né? básica, mas fundamental, né? Uma coisa que você não pode Fundamental, negligenciar de com forma certeza. alguma, né? Tem um estudo do Sebrae, que eu inclusive uso bastante nas nossas vendas, que diz que mais de 80% dos professores de esporte no Brasil, eles não têm controle da gestão financeira adequado. Né? Então isso mostra a realidade desse tipo de profissional no Brasil e como eles realmente precisam dessa ajuda, né? Porque a gente acaba fazendo, não sei se você, com certeza você já fez uma aula de algum esporte, seus filhos, com algum profissional autônomo, e na maioria das vezes eles cobram por Pix, não tem um contrato ali que deixa claro a expectativa mesmo, alinhar a expectativa do provedor do serviço e do cliente, né? Então, por falta dessas ferramentas de contrato e cobranças formais, às vezes esses professores eles sofrem para receber mensalidades em dia, perdem aluno por besteira, por falta de um combinado bem estipulado no começo do contrato. Eu tenho uma história engraçada para te contar sobre isso. Meu filho fazia futebol com um professor no condomínio e a política dele era cobrar por aula. Então, e o meu filho fazia 2 aulas por semana. Então, toda semana, no dia seguinte à aula, ele cobrava o valor da aula à parte e tal. Só que isso acabou se tornando um relacionamento muito estressante, porque você tem que ficar pagando a pessoa, eu tinha que pagar ele 8, 10 vezes por mês. Eu tinha que fazer um Pix pra ele. Então, e isso aí acabou deteriorando o relacionamento e acabou até... Parando de fazer aula. Parando, porque você no dia a dia, na correria do trabalho, você não tem, né, às vezes lógico, um dia... é chato pro É chato pai, você né? ficar parando pra fazer o Pix toda hora, a pessoa cobrando, né, regularmente, assim, é uma coisa que incomoda. Então, é uma história engraçada que tem tudo a ver com... Isso torna o trabalho desse professor completamente impossível de escalar, né? Porque se você tem 4, 5 alunos, você tem que contar a aula de cada aluno ali num papel, num caderno, dá pra fazer. Mas e quando você tem mais alunos, né? Fica impossível. Né? Por isso que é interessante você fazer uma matrícula, cobrar uma mensalidade, que aí é um valor do mês e não da aula avulsa, né? Esse cara, ele estava trabalhando com aulas avulsas. Sim. Que não é o recomendado. E o Meu ADM, então, ele ajuda a fazer essa cobrança, seja o profissional, um professor de tênis, de golfe, um personal trainer. Qualquer pessoa que trabalha com cobrança de mensalidade. Inclusive, tem a função para atender esse tipo de profissional que gosta de trabalhar com um pacote de aulas, né? Ah, tá. Mas aí ele te venderia um pacote de aulas, né? Falou, Vitor, tá aqui 10 aulas de futebol por tantos reais, você paga as 10 aulas uma vez só e o seu filho vai consumindo aquelas aulas e o professor te avisa só quando você consumir todas elas, né? E não de uma por uma, né? Esse cara, ele tava vendendo aula a granel, né? Não fica impossível de ter uma gestão sustentável, assim, principalmente se você tem mais alunos. Sim, e essa cobrança ela é feita automática ou como que funciona? Como é que isso
cria uma eficiência para o profissional autônomo? A principal coisa que a gente tenta escapar ali é essa cobrança informal por Pix, né? Faz um Pix para mim de tal valor no dia tal. Não tem nada que, entre aspas, obrigue ou incentive o pai a pagar em dia, né? Então a primeira coisa que a gente faz é essa cobrança mais profissional e automatizada, né? Uma cobrança formal, através de um boleto de cobrança que o cara pode até pagar por Pix se ele quiser hoje em dia, né? Mas tem um documento. E aí se o cara ele perde o prazo ali do vencimento, ele tem juros, tem multa, você consegue aplicar desconto. Isso porque você também atrela o relacionamento do aluno com o professor através de um contrato, que normalmente nesse tipo de relacionamento não existe. A maioria dos professores não fazem. Mas a parte mais importante é a cobrança, que tem uma consequência se o aluno atrasa, entendeu? Sim, que já é o boleto. Exato, é o boleto. Porque senão o aluno paga quando quer e aí os professores sofrem um monte com fluxo de caixa, deslocamento de fluxo ali e ter que ficar cobrando, né? Toda vez que o professor tem que mandar uma mensagem pro aluno cobrando, é horrível, né? É Sim. horrível, pode afetar o relacionamento, às vezes você pega o cara num dia ruim ali. Então ter a cobrança, entre aspas, terceirizada ali com um documento formal, isso garante o recebimento, né? Hoje na minha escola, a gente tem mais de 300 alunos ali no Verônica, nunca eu tenho mais do que 10 pessoas com pagamento atrasado. Todo mundo paga em dia. Porque se pagar atrasado, perde direito de desconto de pontualidade, sofre multa, sofre juro. Né? E ninguém quer esse pênalti, né? Aí o cara paga em dia. A ideia é realmente profissionalizar um pouco, então, essa atividade que é tão informal e tão... Com certeza. O nosso slogan, inclusive, é trazer profissionalismo e organização para o trabalho do professor de esportes fora da quadra, fora do campo, fora da piscina, seja lá qual for o ramo dele. Mas é profissionalismo e organização em tudo que não é o ensino do esporte, né? Em toda a parte de gestão. Legal. Deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema aqui. Bem limpado. Obrigado. É muito forte. Para! Bela bola, hein? Essa não foi nada mal. Vai. Você vai bater pra bogey? Pra bogey. Ai, pena, hein? Isso é double bogey pra você? Double bogey. Então eu ganhei. Bela. Vamos contando tipo 1-1. 1-1, 2-1, 3-1. 1-1. 1-1 que no match play é 0-0, né? Mas vamos contando, subindo assim. All square. Pô. Belo tiro. Não, fechou. Ai. Foi rápido. Opa, voltou pro meio. Abriu. De novo no mato. Todo empreendedor tem um ponto de virada ali, onde ele fala, não, prefiro empreender do que trabalhar em alguma empresa ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Como que foi esse momento de virada para você? Depois que eu me formei na faculdade, eu voltei pro... Desculpa, qual foi a sua faculdade nos Estados Unidos? Eu fiz nos Estados Unidos, eu fiz comércio exterior, lá no Minnesota, quase fronteira com o Canadá, lá onde eu me formei. E depois que eu me formei, eu voltei pro Brasil meio sem rumo, não sabia muito o que eu queria e o que eu ia fazer. Trabalhei um pouquinho com meu pai, e meu pai trabalha com aviões, e aí depois eu participei de alguns programas de trainee e tudo mais em São Paulo, tentando nesse mundo de multinacionais, e eu vi que não era a minha praia ali. Essa ideia de trabalhar num escritório, com horário, não era muito o meu perfil. E foi nesse meio tempo aí que eu aceitei meu emprego como professor de tênis lá nas Maldivas. E lá eu também fiz um estágio dentro de um escritório. Só um minuto, voltando, essa história das Maldivas, você acabou... você foi professor lá num hotel 5 estrelas, certo? Conheceu empreendedores famosos e tal. Conta um pouco. Isso foi em 2016 e 2017, eu recebi um convite de um amigo meu que trabalhava lá na época para ser professor de tênis nesse hotel. Era, na época,
acho que até hoje, um dos hotéis mais luxuosos do mundo inteiro. E lá a gente atendia um monte de celebridade, bastante gente importante, famosa. E eu dava aula de tênis no hotel, esse era o meu trabalho. Eu ficava em stand-by lá esperando o hóspede contratar uma aula, né? Sim. E lá também eu fiz esse estágio dentro do escritório de vendas. Legal. Que foi ali que eu percebi que de fato não dava para mim ficar dentro de um escritório de camisa. Diferente do seu trabalho, né? Que tá sempre de terno. Eu vi que a minha praia era estar na rua mesmo, né? Então, trabalhar com esporte me permite isso. Né? Quando eu não tô dando aula, eu tenho tempo livre para fazer outras coisas, como jogar golfe, por exemplo, hoje em dia. Boa, bem limpado. Valeu. Mas então me conta um pouco mais especificamente por que empreender? Por que entrar voltar para o esporte, né? Algo que você sempre gostou muito, foi apaixonado por tênis, jogou a vida inteira. Por que voltar e começar um negócio? Eu acho que eu ter empreendido no esporte é mais coincidência do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que eu teria empreendido em outro mercado, se fosse o caso. Mas eu acho que o empreender tem tudo a ver com o esporte, né? Tanto numa empresa quanto no esporte, você é responsável por 100% do que acontece ali, né? Então, quando eu acerto, é mérito meu, e quando eu erro, é culpa minha. Né? Eu acho que isso é uma característica do empreendedorismo, né? A pessoa que trabalha como funcionário de alguém, chega ali o horário de ir embora, fecha as coisas, vai embora para casa e só lida com esse problema amanhã. E o empresário não, né? A gente tem que conviver com os acertos, com os erros do dia a dia, com as dificuldades, basicamente o dia inteiro, né? Na advocacia, né, ali para quem faz direito, meu pai sempre falou uma coisa que é muito verdade, que sempre mostrou para mim realmente qual que era o caminho que eu queria seguir, porque ele falava assim, né, a maior dúvida de quem está no ramo do direito é, será que eu vou pro concurso público, ser juiz, promotor, enfim, né? Ou eu vou abrir um escritório de advocacia, vou empreender, porque querendo ou não, né, você tem um escritório de advocacia, você empreende. Com certeza, lógico. Né, como advogado também. Então, meu pai sempre falou, se você passar no concurso público é ótimo, traz muita segurança e tal, mas você fecha duas portas, a da pobreza e a da riqueza. Você nunca vai ter nem resultados extraordinários, nem resultados medíocres. Perfeito. Enquanto, né, pra gente que trabalha e tem que matar um leão por dia, é claro que tem todas as dificuldades, você não sabe se tudo pode dar certo, como tudo pode dar errado, né? E você tem as suas responsabilidades, sua família e tudo mais, mas também o céu é o limite. Então, isso foi uma coisa que também sempre... de cara, eu já sabia que eu não queria ser um concurseiro e que eu queria empreender e fazer... E tem muito mais vínculo no mérito mesmo, né? Sim, exatamente. Muito mais meritocrático, né? Total. Mas cadê minha bola que eu não vi? Vai! É boa? É boa? Vamos, garoto! Bela bola, Vitão. Vitão. Pressão no João. Muito forte. Vixe. Belo. Par. Vamos. Nice. Thanks. 1-0 pro Vitão. 2-1. Tá ok. Belo tiro. Filaço. E ele segue no mato. Segue no mato. Vai gostar de mato, assim. Qual conselho você consegue dar para uma pessoa que está começando a empreender ou pensando em começar um novo negócio? Cara, são as coisas que eu penso pra mim se eu fosse começar uma nova empresa, né? Tem um livro, acho que é Dan Sullivan, o cara que escreveu aquele livro Who Not How. Né? É Simon Sinek. O cara? Não, Start With Why. Eu falei... Não, Who Not How Dan Sullivan, tenho certeza. Que ele fala justamente isso, pra você buscar pessoas competentes, cada um em sua área, e não tentar descobrir como fazer algumas coisas, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que a principal coisa de empreender são os relacionamentos que você constrói
durante essa trajetória de empreendedor, né? Porque seja no serviço ou no varejo ali, vendendo algum produto, você está se relacionando com pessoas o tempo todo, né? Então, sempre que eu sento para conversar com alguém de outro negócio que às vezes parece que não tem nada a ver com o meu, eu busco tentar aprender alguma coisa. E nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Várias vezes eu achava que eu tinha tudo já encaminhado na minha cabeça, o formato que eu tinha de trabalhar, e às vezes até a gente fica um pouco, no bom sentido da palavra, eu acho que meio arrogante, né? Falando, não, eu faço do meu jeito e tal. E eu acho que essa é a principal lição que eu já aprendi, por enquanto. Assumir que você não sabe tão bem quanto você poderia e sempre estar aberto para ouvir as outras pessoas, outros empreendedores. Várias vezes o cara está passando pelos mesmos problemas que você e encontrou uma solução de uma maneira que você nunca tinha nem cogitado pensar. Então conversar com mais gente e realmente ouvir o que as outras pessoas têm para falar sobre os negócios dela, para talvez tentar implementar aquilo na sua vida e no seu negócio. Grande conselho, realmente muito importante isso, concordo. Mas assim, se você fosse começar hoje um novo negócio, como você definiria, por exemplo, o serviço ou o produto, ou em qual mercado, qual que seria seu mindset para... Eu sempre fui um cara muito prático, de pegar e já tentar fazer a coisa e acertar e errar e ir melhorando assim. Testando. E numa empresa às vezes isso fica caro, né? Então uma coisa... Boa essa pergunta. Eu acho que a gente não pode menosprezar a teoria, sabe? Aquelas coisas bem teóricas que a gente aprende lá na faculdade de administração, do business model, do value proposition, todas essas coisas que são teorias da administração, elas estão lá no livro porque funcionam mesmo, né? E no Verônica mesmo eu fui negligente com essas teorias e aí eu fui batendo carroceria. Eu dei muita sorte no Verônica porque quando eu abri não tinha concorrência, né? Com certeza se eu tivesse aberto em outro momento, não seria assim. Então eu tive essa sorte de começar um negócio sem concorrência, né? Pegou então, uma janela de oportunidade peguei uma super janela de oportunidade. Mas eu vejo que eu poderia ter feito várias coisas mais bem feitas se eu tivesse tido mais disciplina nos formatos e nas teorias de negócio mesmo. Então acho que tem mesmo que estudar esses guias, né? Sim. Estudar esses guias e aplicar isso na vida real, que com certeza isso é o que a gente já fez melhor no meu ADM. Ainda cometemos alguns erros, né? Que às vezes chega um cliente e fala, eu precisava de tal solução, e aí para não perder o cliente você vai atrás de resolver aquela solução, mas a longo prazo para a empresa não faz muito sentido. Então a gente cometeu erros desse tipo por falta de ter um objetivo escrito ali, né? Que é justamente o que o Canvas, o análise SWOT, são coisas que parecem tão simples, né? Mas eu acho que um business plan ali mais estruturado. Eu acho que essa estrutura faz toda a diferença para você poupar dor de cabeça a longo prazo. Legal. Beleza, vamos lá? Ai, vai! Ah, não! Saiu. Vitão? João, esse buraco aqui... Você pode conceder. Esse buraco o Vitão já bateu 3 da banca? Então você vai bater a 6ª. Yes. Quer conceder? Quero conceder. Então tá. Esse buraco é seu, João. Ganhou. 2-2, então. 2-2. Par. Essa foi melhor. Valeu. O legal do match play, que é esse formato que a gente tá jogando, 2-2. é que não tem problema que o Vitor fez um monte aqui, ele estourou esse buraco, né? Se fosse um jogo normal de golfe, que é a soma, aí meio que arruinaria o resto do dia dele. Fica muito difícil de se recuperar de um buraco tão ruim assim. Mas no match play tanto faz. Tipo, se o resultado é pertinho ou muita diferença, é um ponto só mesmo, não tem problema.
Mato. De novo, cara. João, e para você nessa trajetória como empreendedor, qual foi o melhor negócio que você já fez, assim, aquele que você fala, puta, esse valeu cada centavo, o tempo investido, ou foi uma sacada muito legal? Olha, no ramo de escola de esporte não tem assim muita variação, né? A gente trabalha num padrão ali no dia a dia. Mas na época da pandemia, logo quando acabou a pandemia, a gente pôde voltar a sair com máscara, com todas as restrições, academias de ginástica, bares, todos esses lugares de entretenimento ficaram fechados por muito tempo, né? Uhum. E aí as pessoas não tinham muito como se divertir. E foi aí que lá no Verônica eu entrei em contato com um advogado e a gente fez uma ação, a gente conseguiu uma liminar, porque o Verônica é um espaço que tem 7.000 metros quadrados e eu atendo só 48 pessoas. Então é ao ar livre, é super espaçado, não tem nada de aglomeração nem nada. Então a gente impossibilitou o uso do banheiro e do bebedouro e do lava-pé lá, onde as pessoas se lavam depois de jogar na areia. A gente fechou esses ambientes onde teria um risco maior de contaminação, mas a gente conseguiu fazer o Verônica voltar a funcionar. Então, de hora em hora, a gente precisava tirar as 48 pessoas que estavam para aceitar os próximos 48 do próximo horário. Mas ali o clube estava sempre cheio, né? Porque as pessoas em Londrina não tinham outro lugar para ir se divertir. Pô, então, legal. Ter tido essa liminar aí foi fenomenal. E eu não sei realmente, mas eu tenho a impressão que eu fui talvez o primeiro ambiente de esporte em Londrina a reabrir depois da pandemia, por conta dessa liminar. E aí eu pude curtir ali algumas semanas, talvez até meses, um mês ou um mês e meio, que eu de novo não tinha nenhum concorrente, né? Então essa foi uma sacada legal que a gente conseguiu. A gente teve, os vizinhos ligavam para denunciar e a polícia ia lá, a vigilância sanitária ia lá e via que a gente estava funcionando 100% dentro das regras de segurança que o Covid tinha, né? Uhum. De espaçamento, de máscara, de álcool em gel, tudo isso. Que legal. E a gente pôde funcionar sem concorrente por mais um tempo ali. E aí você acabou trazendo um pouquinho de conforto e lazer naquele momento que foi tão total, difícil, cara. Né? Nossa, o beach tennis, ele tirou muita gente de casa ali depois da pandemia. Muita gente que estava entrando ali numa rotina bem sedentária, né? O beach foi importante para bastante gente nessa época. Ajudou o boom das arenas de areia. Cara, a pandemia ajudou, né? É duro dizer que a pandemia foi bom, mas pensando por esse lado foi bom. O beach tênis, o tênis, o golfe, vários esportes ao ar livre cresceram muito, né? Bicicleta, corrida, né? Então muita gente adotou hábitos muito saudáveis nesse período, porque não podia sair à noite, os bares estavam fechados, né? Então a gente não tinha muita opção de divertimento, né? Sim. De lazer. Então muita gente foi pro esporte ao ar livre, né? Correr na rua podia, bicicleta podia, né? Então foi legal essa parte. Legal. Uma coisa que, pelo que a gente está conversando, que eu notei assim, parece que ser um empreendedor em coisas, tentar ser sempre um dos primeiros a chegar a empreender em alguma coisa. Por exemplo, você foi a primeira arena de beach tênis de Londrina. Você foi o primeiro que reabriu na pandemia. Você, com o meu ADM, atende um público que não tem nada específico para eles, né? Então é também um serviço que você presta, né? O software ali da meu ADM é uma coisa também inovadora pro setor, para essas pessoas que utilizam, né? Isso realmente é uma coisa importante para você? Você valoriza isso? Você acha que isso traz resultados? Como é que você vê isso? Claro. Mas eu acho que isso é uma questão de perfil mesmo, sabe? Mesmo no Verônica, no meu ADM, eu tô sempre pensando em como será que eu poderia fazer alguma coisa melhor ali, sabe? A partir do momento que você acha que sua empresa está pronta, que o seu produto, seu serviço está pronto e é aquilo, você para de buscar evolução, né? Sim. E aí que eu acho que algumas empresas acabam ficando para trás e se tornando talvez obsoletas, né? E caindo fora do mercado. Então acho que é papel do empresário, faz parte do perfil do empresário estar sempre buscando uma melhoria, uma inovação,
Mesmo quando as coisas parecem estar indo bem, né? Não é para sempre, né? As coisas mudam, né? As coisas mudam, né? O estilo de consumo das pessoas mudam. O beach tennis, por exemplo, cara, que é onde eu tenho mais experiência por enquanto, né? O Verônica a gente já está no 8º ano, no 7º ano. No começo era um esporte de final de semana. E hoje o nosso consumo é muito parecido com o consumo de academia. Na segunda-feira é lotado, na terça-feira é lotado, na quarta, na quinta e na sexta dá uma diminuidinha, porque o pessoal aí vai para as outras opções de lazer, né? Sim. Vai para o restaurante, para um jantar fora, alguma coisa. E na segunda-feira que o cara volta e fala, não, essa semana eu vou pegar firme na saúde aqui. E aí ele vai lá e faz o esporte dele. Ele faz o esporte. Então é cíclico, né? É cíclico. Eu acho que tudo no consumo e na empresa é cíclico. Então a gente tem que estar sempre atento para perceber essa sazonalidade e tentar agir um pouquinho antes. Algumas coisas a gente acerta, outras coisas a gente fica para trás, né? Mas eu acho que faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Ai, abriu um pouco. Pena. É boa. Vai passar também. Boa bola. Vai. Tá ok. Eu tenho que bocar em 2 para ganhar o buraco? Eu fiz double. Você tá pra bird aí? Se eu fizer par, eu ganho. Se fizer par, você ganha. Belo tiro. Tá ok. Virou, hein, João? Parabéns. 3-2 pra mim. Belo buraco. Aê, garoto! Boa! A gente falou no buraco anterior, sobre o melhor negócio. Virando a chave, qual que seria o pior negócio? Aquele que você fez, ou alguma coisa, alguma circunstância que aconteceu que você não gostou, achou que podia ter feito de alguma forma diferente? No Verônica também, né? Teve essa onda da crescente do beach tennis no Brasil e a gente pôde aproveitar ela bem, mas de uns anos para cá o público começou a exigir um tipo de consumo que eu não tinha parado para pensar em oferecer ainda, né? O pessoal queria usar o beach tennis mais como válvula de escape mesmo, como lazer, e a parte do bar vinculada ali, tudo isso, né? E menos como esporte. E eu sempre pensei em vender como esporte, né? Tanto é que lá no Verônica a gente é mais conhecido pela escola, né? A gente tem bastante aula, o foco nosso é esse. E aí eu fiquei preso nessa ideia de não quero atender assim. E por um tempo isso me prejudicou um pouco. Eu senti que eu fiquei um pouco para trás ali do mercado, né? Não fazendo tanto eventos e tudo mais. Mas realmente não é o meu perfil, né? E aí a gente, pensando e tendo que sair da caixa para entender uma maneira melhor de trabalhar, que a gente transformou o Verônica num ambiente que é diferente mesmo do resto dos beach tennis da cidade. A maneira que a gente se posiciona, né? A gente se posiciona como um ambiente para família, a gente tem um público feminino muito, muito maior do que masculino, e de pessoas de idade mais avançada também. Entendi. Né? Que é muito legal. Acabou usando ainda isso como uma oportunidade para ser um pouco diferente do que a maioria ali das arenas de... Exatamente. Enquanto todo mundo começou a se posicionar de uma maneira mais festa e bar e lazer, a gente realmente virou para o outro lado e começou a se posicionar mais como escola e ambiente familiar e acolhedor para um público de idade mais avançada. Então foi uma decisão que eu tomei mal tomada lá atrás, de não me atualizar junto com o público que eu atendo, né? Mas a gente conseguiu reverter, né? Mais uma vez, como é importante você ser resiliente ali, né? Saber se adaptar. E conseguir se adaptar.
Legal. na cultura. Vamos lá, finalmente acertei a bola no Boa, ferro. vai ser a primeira vez que você vai bater do meio. Eu bati uma só. Árvore. Ai! Passou. Passou? Ai, que pena. Pena que ela pingou antes. É, faltou um pouquinho. Vamos, queridinha. Ai, ficou curta. Se os dois derem 2 patters, você ganha. Agora eu tenho a chance de ganhar o buraco, Vitão. Tem a chance de ganhar. Belo pattern. Falei? 2-0? Não. É. Você empata. Ah, eu empato. É? É mesmo. Empatou. Tá 1-0, né? Tá É, continua 3-2. 3-2. Você ganhou o primeiro, eu ganhei o segundo. Você ganhou o terceiro, eu ganhei o quarto. Eu ganhei o quinto. E agora E empatou. empatou o sexto. Belo tiro. Hole in one. Passou. Passou, velho. Passou. É boa, hein? Boa bola. João, e como empreendedor aí há quase 10 anos, né? Em 2 empresas diferentes e tal. Hoje, quando você pensa em abrir um negócio ou fechar um contrato, você se preocupa com alguma coisa? Qual que é o seu mindset, sua cabeça nesse tipo de situação? Cara, de novo, de acordo com aquele livro do Dan Sullivan, você tem que procurar pessoas que são especializadas para te ajudar nos pontos que você precisa, né? Geralmente, quando a gente vai fazer um negócio, a gente sempre imagina e acha que as coisas vão fluir da maneira que você pensou, né? Que tudo vai dar certo. Que tudo vai dar certo, que a pessoa que você está fazendo negócio vai continuar pensando da maneira que ela pensa hoje e as coisas vão se permanecer de acordo com o previsto, né? E muitas vezes a gente acaba fazendo coisas no fio do bigode, né? Como antigamente eram feitas. E esse é um tipo de dor que as pessoas geralmente só aprendem quando dá alguma coisa muito errado, né? Uhum. Aprende na dor mesmo. Eu tive a sorte eu pude aprender um pouco disso vendo a dor dos outros, né? Coisas de família e tudo mais. Então acho que é muito importante quando você vai começar um negócio, principalmente no meu ADM, que eu tenho outros sócios comigo, o Vladimir, o Raul, e hoje desde o começo a gente se dá muito bem, mas a gente tomou esse cuidado de buscar ajuda jurídica para montar um bom contrato entre sócios, o acordo entre sócios, né? Uhum. E tentar prever se as coisas não correrem tão bem, o que aconteceria e como cada um deve estar protegido, né? De acordo com um contrato bem elaborado. Eu acho que um bom contrato nunca é demais, né? É como um seguro, né? Você não quer precisar usar, mas é muito importante ter para se alguma coisa fugir ali das suas expectativas, você ter um bom respaldo jurídico e não sofrer consequências piores do que poderiam ou deveriam ser. Legal. Eu acho que é um ponto importante esse que você tocou, porque infelizmente no Brasil, bom, você viveu nos Estados Unidos, em Maldivas, em diferentes lugares, viu como os negócios são feitos em outros países. Eu também fiz o mestrado nos Estados Unidos e lá eu percebi essa diferença gritante. Lá, por exemplo, tudo é muito feito com muito profissionalismo, com muita estrutura, né? E aqui no Brasil, às vezes, eu acho até que o povo brasileiro, ou brasileiro como pessoa, assim, ele é muito criativo. Uhum. Cara, inventa cada tipo de negócio maravilhoso, pensa em coisas que ninguém pensa. Né? Não é tão quadrado igual, por exemplo, um americano. Mas não para organizar. Mas peca nessa hora de formalizar um contrato, de fazer um acordo de sócios, por exemplo, né? E isso acaba realmente fazendo diferença lá na frente. Com certeza. E o tempo que você economiza hoje aqui, né, tentando ir empurrando e fazendo as coisas sem parar para organizar a estrutura, é justamente o problema que vai te causar lá no futuro, né? Então é uma economia que não é muito inteligente. Ai,
Nossa! Quase! Puta, ia estar no filme. Não vale apelar, hein, Eu pô. cantei a caçapa. Força foi boa. Empatou. Empatado, 3-3. Yes! Ô, louco, os dois acertaram. No meio. Pra você, assim, qual que é a parte mais difícil do empreendedorismo? Cara, a parte mais difícil do empreendedorismo, eu acho que é realmente você conseguir se adaptar a um mundo que está em constante mudança e evolução, né? Exige muita resiliência, várias vezes. Ainda mais eu trabalho no beach tennis, a gente tem muita sazonalidade, né? Os meses de inverno, os meses de férias, dezembro, férias escolares no meio do ano. Você passa por um momento ali que o faturamento e a lucratividade caem bastante mesmo. E é difícil você, se você não estiver bem preparado para isso, e tanto financeiramente quanto mentalmente, é comum o empresário entrar num espiral de pensamento negativo ali, de nossa, o que será que eu estou fazendo de errado? O que será que eu preciso fazer para melhorar? Porque, como eu já respondi numa pergunta anterior, é comum o empresário pensar que tudo que acontece de errado é culpa dele, né? E então acho que essa resiliência é muito desafiadora todo dia, você ser resiliente todo dia, né? Tem dias que eu acordo mal, falo, puta, se eu pudesse abrir mão, será que eu abriria? E aí entra na questão as pessoas que trabalham comigo, né? O empresário ele é responsável por outras famílias também, né? Dos funcionários, dos colaboradores, bastante gente depende do seu negócio para viver também, né? Nunca é só seu o negócio, né? Então essa junção desses dois pensamentos, são quase pensamentos intrusivos, né? Você acordar ali pensando que as coisas não estão indo bem por alguma coisa que você fez de errado e essa necessidade de ter as coisas sob controle, né? Essa necessidade de ter as coisas sob controle é muito desafiador mentalmente. Então, eu acho que para mim esse é o maior desafio. Lidar com os momentos de maré baixa sem perder o prumo e se manter resiliente e firme. Maravilha, legal. Muito importante mesmo isso. Acho que o empresário enfrenta, né, muitos problemas, dificuldades no Brasil. Além de tudo, tem uma carga tributária gigante, direitos trabalhistas que, claro, tem um lado bom, que protegem o trabalhador e tal, mas às vezes que fica pesado pro empresário, então sempre, né, e as mudanças no mundo mesmo, constantes que acontecem, realmente precisa que o empresário seja muito, muito resiliente. Legal. Bem colocado. Boa. Vamos lá, então. Para! Aff! Opa! Vixe, Maria! Ai! Bog, tá ok? Bog, tá ok. Continuo vivo! Ai, abriu um pouquinho. João, e pro futuro, daqui pra frente, quais são os seus planos? Pretende investir em alguma outra coisa? O que tá na sua cabeça aí daqui pra frente? O meu plano hoje e pros próximos anos é o meu ADM. Né? Hoje lá no Verônica a gente já tem uma estrutura bem sólida. A Lívia, minha mulher, ela me ajuda bastante ali na parte da gestão do Verônica. E aí eu estou dedicando a maior parte do meu tempo ao meu ADM.
O meu ADM é um projeto que eu acredito muito. Eu sou realmente apaixonado pela ideia do meu ADM. Eu acho que a gente traz uma proposta de resolver uma dor do mercado que é muito importante, né? Muitos professores de esporte lidam ali com uma falta de profissionalismo e organização, tem que enfrentar tem uma certa marginalização do professor de esporte no Brasil, né? Eu atribuo até o resultado do brasileiro no esporte um pouco a isso, né? A nossa cultura não valoriza muito o esporte aqui no Brasil. Diferente do que eu vi lá nos Estados Unidos, né? Onde eles realmente misturam, né? O esporte faz parte do dia a dia do americano de maneira integral, né? Não existe uma família que não é envolvida com o esporte. Muito improvável lá nos Estados Unidos. E então o meu plano é o meu ADM, né? Agora a gente está numa trilha de escala, mais uma vez vinculado a pessoas que são capazes de ajudar a gente a atingir esse próximo nível que a gente está buscando. E o meu plano pro futuro é esse, é escalar o meu ADM e tornar o meu ADM uma empresa que realmente venha a ser o meu principal negócio. Legal, boa sorte então pro futuro, que Top. Espero que tudo dê certo e que o meu ADM cresça, escale, que atinja aí, que ajude, né, os profissionais Com certeza. Autônomos de esporte A gente está trabalhando bastante para isso, para realmente vender. A ideia é vender um serviço, né, um produto, mas que realmente ajuda e resolva o problema do nosso usuário, né, do professor que utiliza. Legal, maravilha, João. Te Boa. desejo tudo de bom, mas agora eu vou ter que ganhar de você aqui no último buraco. No último. Vamos lá. Ai, Vitão, entregando a rapadura. Ai! Curta! Vai, bola! Para! Boa. Ai, foi muito curta, hein? Eu achei que era boa mesmo. A chance da vitória! Bog. Que ruim. Vitão ganhou. Valeu, João. Valeu, Vitão. Obrigado pela Foi um conversa, prazer. pelo jogo. Foi um prazer. Quem ganhou? Vitão ganhou Honestidade. 1-0 aqui no último buraco. Vou até pegar a sua bola aqui pra você. Obrigado, meu amigo. Valeu. Vamos guardar a bandeira, a gente vai andando lá. Vamos. Põe lá. Só para finalizar, obrigado mais uma vez por ter Eu que participado. agradeço, foi um prazer. Qual o handicap no golfe hoje? Hoje meu handicap é 4. Apesar 4. de não ter mostrado muito no golfe aí no campo, mas meu handicap é 4 hoje. E na vida como empresário, na vida não, como empresário, qual handicap você se daria? Handicap como empresário, boa. Cara, eu acho que eu me daria um handicap 10, porque eu já consegui um relativo sucesso ali nas minhas empresas, né, no Verônica principalmente, mas eu ainda acho que eu tenho muito para melhorar e aprender. Então acho que 10 é um handicap justo. Maravilha. Boa. Valeu, João. Valeu, Vitão. Obrigado.